Muito bem, espero que você esteja bem, esteja progredindo. Fala aí para nós, como você está? Eu quero conversar com você hoje sobre um assunto muito interessante. Eu tive a honra de conhecer esse assunto no ano de 2002, em um seminário que eu estava participando, de formação de instrutores, de facilitadores, ainda quando eu estava lá no Sebrae. Hoje eu não estou mais trabalhando no Sebrae, trabalho na universidade. E naquela ocasião eu aprendi, tive conhecimento, tive contato com Howard Gardner, um pesquisador da Universidade de Harvard, que tinha trazido uma nova modalidade. O trabalho dele é de 92, mas eu só conheci em 2002. E eu fiquei impressionado com o trabalho que ele havia desenvolvido, porque ampliou a visão daquilo que nós tínhamos como referência até então, que era a chamada inteligência. O que é inteligência? Como medir a inteligência humana? Como é que eu amplifico a inteligência humana? Quem é inteligente? O que não é? Quem não é inteligente? Como é que eu sei? Essas questões sempre ficaram meio restritas a poucos ciclos de conversas. E até então o instrumento utilizado, Hollywood explorou muito isso. Ainda hoje, de vez em quando, esse assunto vem à tona, que é chamado quociente intelectual, o QI. Até então, se avaliava a inteligência de uma pessoa pelo QI. QI de 120, QI, eu tenho um QI, meu QI é 115, meu QI é 130, meu QI é, enfim, essa métrica, de vez em quando ela aparece, e durou muito e reinou, até 92, quando o Howard Gardner provou que, na verdade, esse QI, esse quociente, essa forma como se pensava de inteligência, determinava apenas duas, de um conjunto, na época, em 92, de 7, aproximadamente, inteligências que ele conseguiu provar em pesquisas que o ser humano tinha, mas que deixava de lado porque não se encaixava neste modelo, no modelo vigente, que valorizava 2 das 7 inteligências. Depois do trabalho do Howard Gardner, é óbvio que, por ter sido muito bem feito, inclusive, e pela validade científica que ele trouxe, isso acabou se expandindo e outros pesquisadores até ampliaram esse conceito e fomos descobrindo que nós, seres humanos, temos muito mais do que apenas QI, apenas um quociente intelectual baseado em inteligência matemática e linguística, que eram as duas principais. Inclusive, esses dois braços do conhecimento, esses dois motores cerebrais, eu vou assim chamar, essas duas inteligências, elas predominam no modelo escolar até hoje. Quase tudo na escola divide-se em conhecimento lógico, racional e conhecimento linguístico. Então é lógica e matemática em todas as disciplinas. Linguística, a língua, conhecimento da língua e da matemática estão em todos os países, são duas matérias básicas. Só que o Howard Gardner mostrou que nós temos muito mais do que 2. Temos várias inteligências e todas elas são poderosíssimas e tem gênios especificamente em cada uma dessas inteligências. Portanto, pessoas que chegaram a algum tipo de teto, algum tipo de topo, sendo que esse topo continua crescendo, obviamente, porque os seres humanos continuam se desenvolvendo. E aí começou-se a perceber que, e se eu desenvolvesse todas as inteligências durante a minha formação, isso teria benefícios maiores do que apenas desenvolver o conhecimento linguístico e matemático? Bom, nós já estamos falando de pelo menos aí mais de 2 décadas, desde quando esse conhecimento foi desenvolvido, e o resultado é que sim, há dezenas, centenas de artigos mostrando que o uso das inteligências múltiplas amplificam em um grau ainda não mensurável para grandes populações, porque continua-se
misturando todos esses conhecimentos. Mas aqui falarei do ponto de vista individual. Quando eu conheci esse tópico, lá em 2002, eu resolvi estudar, eu resolvi exercitar cada uma dessas inteligências. E para meu espanto, naquele momento, eu comecei a descobrir que eu sei de um monte de coisas, eu posso aprender um monte de coisas que eu nem sabia que eu poderia aprender. Então, desde a própria inteligência linguística, que passa pela escrita, a capacidade de escrever muito bem, da capacidade de falar muito bem, de se expressar, a capacidade de dar um discurso, dar uma aula. Inclusive, ali naquele momento eu estava acabando de descobrir a sala de aula, em 2002. Fazia ali 4 anos que eu já estava tendo a experiência de sala de aula, e eu fiquei impressionado como nós podemos aprender muito ao desenvolver técnicas para amplificar mais ainda o nosso conhecimento linguístico. A capacidade de construção, a graxa da letra, que é a poesia, essa capacidade de construir frases que nos emocionam. Então, o poder da língua, eu descobri que eu posso ampliar mais ainda. O conhecimento lógico, através, por exemplo, da computação, quando eu comecei a desenvolver, conhecer um pouquinho de algoritmo, da lógica, da matemática, outros tipos de matemática, que não só esses que são apresentados para nós em sala de aula, outros conhecimentos matemáticos lógicos, como, por exemplo, o conhecimento da matemática do Oriente Médio. Você sabe como é que um chinês aprende matemática? Se você ponderar um pouquinho, você vai descobrir coisas incríveis. A matemática não é só essa que a gente estuda na escola, ela é um tipo, é uma estrada da matemática, tem outras estradas. Mas não só o conhecimento lógico, tão importante para nós calcularmos, afinal de contas o mundo depende muito da matemática. Mas e o conhecimento, e a inteligência musical? Você já percebeu o quanto que você pode ampliar seu potencial quando você desenvolve esse motor também, esse motor da música? Seja descobrindo ritmos, seja analisando e construindo boas melodias, identificando os diferentes tons, não só apenas os 7 básicos, mas os tônicos também. E a conexão e a harmonia. E aqui eu já falei dos 3 elementos básicos da música. Eu não falei ainda da parte da letra, né? Essa construção de escrita, porque a música, se você estudar a música, apenas música, sem letra, que é fabuloso também, maravilhoso, mas é que eu estou falando a música, por exemplo, a música clássica. Se você estudar música clássica, você consegue descobrir um potencial cognitivo que talvez você nem sabe que existe. Claro, principalmente, talvez não vai saber porque ela tem sido um pouco desprezada ao longo da história. Hoje as músicas estão, as construções musicais, principalmente aquelas que usadas para entretenimento, elas foram deixando de lado um pouco os instrumentos, e aí as letras foram substituindo boas construções poéticas maravilhosas, apesar que ultimamente estão acabando com a poesia, acabando com a letra da música e voltando apenas a emissão de sons. Os seres humanos estão sendo transformados em objetos, emitindo apenas um blá 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 blá, umas coisas meio esquisitas que não tem conteúdo algum, não tem início, meio e fim, não tem uma construção. É uma verdadeira aberração humana o que estão fazendo com os humanos dentro da música. Está piorando demais, está se acabando, está entrando numa tragédia. Mas deixando essa análise de lado, voltamos para a música. Se você desenvolver essa inteligência musical que junta melodia, harmonia e ritmo em compassos belíssimos, em construções, como quem gosta de música sabe, se você escutar um Paganini, você fica impressionado como é que uma mente humana consegue construir um negócio daquele. Ou mesmo o próprio Beethoven, o Chopin, Mozart. Se você desenvolver o seu cérebro ouvindo algumas dessas construções musicais, você vai ficar impressionado. Inclusive tem já estudos mostrando que, por exemplo, a música barroca faz você entrar em alguns estados cerebrais, de frequências cerebrais. Não sei se você sabe, mas dentro do nosso cérebro funciona com frequências.
que você consegue amplificar ainda mais seu potencial de aprendizado. Inteligência musical, já parou para pensar sobre isso? A inteligência visual é outra fabulosa. A capacidade de criar, dentro da nossa própria imaginação, a realidade, através de uma visão imaginativa, faz com que a gente cresça muito. Não sei se você sabe, mas o cérebro não separa muito o que é real do que é imaginativo. Você já deve ter acordado, provavelmente, algumas noites aí, suado, com taquicardia. Peraí, fenômeno físico? Mas você não estava sonhando no mundo da imaginação? O cérebro, que é o seu motor físico, não separa muito o que é imaginativo do que é real, do que está visível. Por isso que é tão importante a gente ter cuidado com o que a gente fala, com o que a gente vê, com o que a gente interage, porque isso vai ser matéria-prima para o cérebro. A inteligência visual ela é muito importante, os arquitetos usam muito bem ela, mas, entretanto, não é apenas conhecimento que deveria ser dos arquitetos, você pode ter também, eu posso ter, todos nós podemos desenvolver o conhecimento visual, o conhecimento imaginativo para criar cenários. Os empresários já aprenderam isso, os empreendedores já aprenderam, mas não precisa ser apenas um patrimônio deles. Você também pode desenvolver. Vamos lá, aqui eu já falei de inteligência lógica, inteligência linguística, inteligência musical, estou falando de inteligência visual. E nesta esteira tem muito mais coisas. Por exemplo, inteligência emocional, já ouviu falar dela? Daniel Goleman trouxe um benefício muito grande para nós, né? Uma ajuda muito grande sobre esse grande achado da inteligência emocional. Parece até que ninguém sabia, né? Mas depois que você descobre caminhos, ferramentas e meios para desenvolver essa inteligência, uau! Como a sociedade agradece, como nossa família pode agradecer, os nossos alunos, nossos conhecidos, parceiros, amigos e irmãos podem se beneficiar quando a gente tem uma boa inteligência emocional. Já percebeu que tem uma galera aí que está precisando dela? Melhor, já percebeu que a pessoa que está sentada no seu lugar precisa desenvolver a inteligência emocional? É só olhar o grau de intolerância que a gente percebe por aí, as broncas, o grau de divórcio, de inimizade, de confusão, de briga que a gente vê por falta de desenvolvimento da inteligência emocional. Precisa desenvolver. Vai ter terceira guerra mundial se a gente desenvolver inteligência emocional. Mas também nós temos a inteligência social, a interpessoal, né? Inteligência sinestésica, a inteligência do corpo, nosso corpo maravilhoso, com esse cérebro incrível que todos nós temos, subutilizado, meio que subutilizado por muitas pessoas, mas você tem uma máquina fabulosa, o corpo humano é uma máquina incrível. Você precisa cuidar muito bem dela. Ela tem inteligência. Inteligência empreendedora, são inteligências descobertas recentemente, coisas mais atuais. Essa capacidade de visualizar o futuro, mobilizar recurso e dar resultado. Isso é um empreendedor. E você tem, eu deveria usar e desenvolver essa inteligência. Tu está desenvolvendo? A inteligência natural, já percebeu como nós nos conectamos com a natureza? Isso é uma característica do próprio ser humano. Olhar para uma praia, não tem como você não ser reflexivo, não pensar a respeito. Olhar uma floresta, um rio, uma cena. Já viu a quantidade de visualizações que vídeos no YouTube tem de apenas uma música com uma cena de uma paisagem? Como aquilo tem um efeito. Mais em alguns, obviamente, menos em outros, porque tem a ver com a exposição, tem a ver com a sua disposição em se expor a desenvolver essa inteligência naturalista. Mas não só ela, eu poderia também falar aqui da inteligência espiritual, a capacidade que todo ser humano, a despeito de crenças religiosas que ele tenha, mas é da própria natureza humana, refletir a respeito de si mesmo, do futuro, do passado, do sentido das coisas, do sentido do propósito da vida, dele mesmo, afinal de contas, de onde eu vim e para onde que eu vou depois da morte, o que acontece? Essas questões, essas perguntas, essas reflexões que o ser humano tem, só nós temos, essa percepção do todo, de si, e o que você tem a ver nesse todo. Estas reflexões espirituais da relação de si com o próximo
da relação de si com um Criador, com o espiritual. Isso é uma inteligência que nós temos e que, bem utilizada, pode ser muito útil. A psicologia já descobriu isso. A terceira escola de psicoterapia, a terceira escola maravilhosa lá de Viktor Frankl, da logoterapia, junto com as outras demais, é uma constatação que o mundo espiritual existe, e ele provou isso nos seus estudos, nos seus experimentos. O seu espírito humano bem trabalhado, bem alinhado, bem estruturado, ele pode curar a tua alma, ele pode curar até teu corpo. A fé pode ser atacada e desprezada, mas não pode ser ignorada. Curas acontecem. E até hoje não são explicados por quem poderia explicar, mas que não vai conseguir por naturezas distintas, mas reconhece que ela existe. O mundo espiritual, ele é real, por mais, talvez, não materialista isso possa ser. Mas a vida não é apenas materialista, não existe só matéria, existe uma área espiritual. Isso não é novo. Essa inteligência espiritual você deveria utilizar. E poderíamos falar de outras inteligências, como a própria inteligência tecnológica ou artificial. Você também precisa utilizar isso para benefício seu, dos seus entes queridos, da sociedade de uma forma geral. É uma inteligência que também está aí disponível. Nessa nossa conversa, eu já falei aqui de 10 inteligências, 10 motores que eu e você pode desenvolver para o seu progresso pessoal e coletivo. Eu quero te convidar a fazer parte de uma imersão que nós teremos. Você vai em algum lugar aqui desse vídeo identificar essa imersão, um contato para você se inscrever da próxima turma e poder, durante um dia inteiro, nós amplificarmos cada uma dessas 10 inteligências aqui citadas. E depois, durante 30 dias, nós vamos ampliar mais ainda essas inteligências e por mais 11 meses, durante 365 dias, você amplificar esses 10 motores. Que tal? Não só mais 2 do QI, mas temos 10 para poder você expandir o seu potencial de aprendizado, multiplicando isso por 10. É possível isso. Usa todas as inteligências de forma múltipla, individual, mas também interligada, para você amplificar mais ainda seu potencial. Isso é totalmente possível, isso já acontece. Tem gente fazendo isso, e por que você também não pode fazer? Você pode fazer. Se conecte, procure aí algum lugar, se inscreva, tem lá um lugar, um formulário que você vai se inscrever, para que a gente também avalie se é o momento certo para você participar. E aí, uma vez você sendo aprovado, você pode participar de uma turma que nós vamos ter aí de aprendizado acelerado, de usando criatividade, dos nossos 10 motores da inteligência. Inteligência 10X. Participe. Você só tem a ganhar. Ok? Vamos dar um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente volta no nosso programa. A nossa TV está presente em todos os cantos. Somos a única de Mossoró presente em todas as redes de TV a cabo da região. TCM Telecom, BrisaNet e Telecab. Estamos também nas redes sociais e na nossa página www.nossaTVAovivo.com.br. E você também pode assistir pelo seu celular baixando o nosso aplicativo. Acesse agora a Google Play ou Apple Store e baixe o aplicativo Nossa TV ao Vivo. Nossa TV, pra você. SAMU 192, boa tarde. Oi, o que aconteceu na cidade aqui na rua? Tem gente ferida. O 192 do SAMU não é para brincadeira. Uma ligação falsa atrapalha nosso trabalho e pode custar a vida de outras pessoas. Não passe trote nem congestione a linha. Só chame o SAMU em caso de emergência mesmo. Fale com seus amigos e o pessoal de casa sobre o uso correto do 192 e seja um defensor da vida junto com o SAMU. Muito bem, estamos aqui para conversar com vocês sobre um tema muito importante:
aprendizagem acelerada. Opa! Quem tem TDAH já ficou, já está falando aí de pensamento acelerado, lá do Augusto Cury. Bom, não é bem esse aspecto, mas tem a ver sim, com aceleração da aprendizagem. Qual o potencial que você usa do seu cérebro? 100%? 10%? Essa é uma questão antiga. E aí tem várias abordagens para isso. É óbvio que você usa 100% do que você usa. Então não dá para dizer que você só usa 5%. Entretanto, o potencial, talvez você não usa ele totalmente. Quer dizer, o poder que o seu cérebro tem, toda a sua capacidade, ele pode ser amplificada. Então, se isso acontecer, você consegue acelerar o seu processo de aprendizado. Por que acelerar? Porque o nosso processo de aprendizado ele tem velocidades. Pessoas levam, às vezes, um dia inteiro para aprender alguma coisa, outros aprendem rapidinho, outros levam um mês para aprender alguma coisa. Você já deve ter percebido que, de fato, existem velocidades distintas para o processo de aprendizado. Você pode acelerar o seu processo se você utilizar mais elementos cognitivos juntos. E se você descobrir caminhos alternativos ou distintos do que você usa hoje. Quer dizer, eu estou falando, nosso método de aprendizado ocidental, na sua grande maioria, ele é estruturado pela construção. Aqui eu vou dar um exemplo de aprendizado, que é o aprendizado pela leitura. Esse é um tipo de aprendizado. Esse tipo de aprendizado, leitura ocidental, a grande maioria dele é pela construção, junção de palavras que formam frases, aí você lê palavras dentro de frases, dentro de linhas, dentro de parágrafos, dentro de páginas, dentro de livros. É mais ou menos assim. E funciona da esquerda para a direita, de cima para baixo. Essa é meio que a dinâmica, a mecânica do teu processo de aprendizado. Entretanto, ele não necessariamente é o mais efetivo, não só tem esse método, não só tem essa maneira. Você pode você pode acelerar o seu processo de aprendizado de leitura, pela leitura, porque eu vou sempre dar essa ênfase, porque você pode aprender também por outros caminhos, ouvindo, você pode aprender com outros caminhos, usando a imaginação, usando o tato, usando o olfato, usando também a visão, claro, o paladar. Os seus 5 sentidos podem ser maximizados, amplificados, para que teu cérebro aprenda de maneira mais rápida, além apenas do que este modelo aqui, tradicional, esquerda para direita, de cima para baixo, juntando letra por letra, ou palavra por palavra, ou conjunto de frases, e assim. Isso tem uma mecanicidade que força você a andar dentro do que os seus olhos conseguem captar. Entretanto, é possível você amplificar essa possibilidade. Dependendo de você, independente de onde você estiver agora, você está assistindo, está olhando para uma tela de celular, computador ou TV, mas na sua lateralidade você está vendo várias coisas que estão à sua volta e que seu cérebro está vendo. Então a sua amplitude visual é muito maior do que apenas essa que você está conectado, focado pelo seu modelo de aprendizado, que exige que você esteja atento a isso aqui para poder aprender. Você pode aprender olhando, inclusive, e percebendo o que está à sua volta. As mulheres têm por exemplo, essa facilidade muito grande de conseguir estar olhando para você, mas está vendo um monte de coisa e percebendo várias coisas, além do que necessariamente só um ponto de foco para poder você aprender. O seu processo de aprendizado é muito mais abrangente do que apenas o que você aprendeu, o que a escola nos mostrou, gente. Tem muito mais caminhos de aprendizado. É possível você desenvolver um processo de leitura, voltemos aqui para a leitura, muito maior do que apenas esse que você tem, de juntar palavras. Esse modelo é muito mecânico, ele demora, leva muito tempo para você ler um livro, às vezes. Se você já participou de algum curso de leitura dinâmica, você já descobriu que tem maneiras de, mecanicamente, você ler mais rápido.
usando o metrônomo, criando pontos distintos da leitura. Se você perceber, vou dar um exemplo aqui. Você pegar uma linha de um livro, se você pegar uma folha e cobrir a metade daquela linha, das palavras, das letras, metade das letras, todas a parte de baixo, você lê do mesmo jeito, já percebeu? Se você cobrir a parte de cima, você não vai ler a palavra se você só vê a metade de baixo. Isso é um processo mecânico da maneira como nós aprendemos. Só essa observação que eu fiz aqui, dentro de um conjunto de aprendizado, você acelera seu processo de leitura em 3 vezes. 3 vezes, você lê 3 vezes mais rápido. Olha a história que eu acabei de falar de aceleração, aprendizagem acelerada. Estou dando um exemplo de uma técnica muito interessante que faz a gente ler muito mais rápido. Se você somar essa técnica com outros processos de aprendizado, e eu estou apenas falando do processo de aprendizado consciente. Se eu te convidar a entrar em um processo de aprendizado inconsciente, você entra numa seara de aprendizado totalmente disruptivo. E aqui eu vou citar um autor chamado Paul Shih, um americano e professor do MIT, um instituto de tecnologia lá de Massachusetts. Muito famoso, muita coisa tem surgido de lá, do MIT. E o Paul Shih desenvolveu, na sua tese, inclusive, de doutorado, e depois ele transformou isso em um processo de replicação de aprendizado, que, através do inconsciente, você pode aprender coisas que não está no âmbito do seu consciente. E não só ele, tem mais gente envolvida nisso aí, mas por causa do tempo aqui eu não posso trazer aqui todos os autores envolvidos nessa pesquisa. Mas se você usar o seu inconsciente para aprender, você ganha uma velocidade quase da luz, amigo. Deixa eu dar um exemplo. Fotoleitura. Inclusive existe um livro do Photoreading, produzido pelo próprio Paul Shih, para mostrar um pouco dessa pesquisa que ele fez. Apesar do nome ser Paul Shih, ele não é chinês, ele é americano mesmo. Parece um nome de um chinês. E alguns livros que ele escreveu, ele mostra essa capacidade, e outros autores também, se você utilizar o seu inconsciente, se você conseguir ativar o seu inconsciente na hora da sua absorção do conhecimento, você consegue absorver mais conteúdo em menos tempo. É mais ou menos esse pequeno exemplo que eu dei para você, de que você está olhando aqui para mim, numa tela de um celular ou computador ou televisão, mas você está vendo, o seu cérebro está conseguindo captar muitas outras coisas que estão neste cenário, mas que eles não estão sendo utilizados para o teu aprendizado porque você não decidiu fazer isso. Mas você pode, consciente, que já é uma maneira muito boa de aumentar a velocidade de aprendizado, mas se você acrescentar o inconsciente nesse processo, tem meios, tem técnicas de você ativar o seu inconsciente para amplificar. E esse exercício que eu estou fazendo aqui tem a ver com a técnica que a gente utiliza para você amplificar e você conseguir olhar meio que de fora do que você está da sua leitura e você ver muito mais coisas e a sua mente poder capturar e aprender muito mais coisa. Fotoleitura. Dá uma pesquisada sobre isso, do trabalho do Paul Shih, do MIT, você vai ver que isso é real. Ele provou na sua tese de doutorado, foi aprovado e depois isso foi replicado. O que eu estou querendo dizer? É que nós temos um potencial muito maior do que aquilo que nós usamos hoje. Quer dizer, você é um motor, você é um motorzão aí metaforicamente, de 200 cavalos e você tem andado com 20 cavalinhos. Você tem um potencial de andar num carro que pode chegar a 200 km por hora, 500 km por hora, e você está satisfeito em andando num carrozinho a 10 km por hora, está andando a 10 km por hora. Você podia, desse ponto de vista de análise, você poderia usar muito mais. E por que você não usa? Por vários motivos, educacionais, sociais, estrutura de formação que você teve, acesso limitado a conhecimento que você teve, enfim, e não tem nada de errado nisso, é apenas o que é. Entretanto,
você é livre, você pode adquirir, você pode conseguir aprender muito mais do que você aprendeu hoje. Você que é concurseiro, você que faz medicina, direito, você é universitário, você é estudante, você que poderia estar aprendendo 10 vezes mais, 3, 4, 5 vezes mais, e não faz porque não sabe. Não anda a 200 km por hora porque só aprendeu a andar a 20 km por hora. Porque é mais seguro, porque é mais confortável. Entretanto, existem outras possibilidades que você poderia estar utilizando e ir muito mais longe. Tem conhecimento para isso, tem técnica para isso, tem modelos, tem formas de você ampliar esse seu processo. E aqui eu queria fazer primeiramente essa provocação para você aprender a usar conscientemente os dois lados do cérebro, ou seja, usar o seu motorzinho em toda a sua potência. Ele não se desgasta, não. As células nervosas não são como células epiteliais, que vão se desgastando, daqui a pouco eu vou fazer isso aqui, ó, e vai ficar. Porque as células vão morrendo, envelhecendo e tal. As células cerebrais é diferente. As células nervosas, elas têm uma capacidade de renovação assim absurda. E elas ficam melhores ao longo do tempo. Elas não vão ficando tão ruins como a gente pensa que pode ficar. Não, elas podem. Óbvio, aqui eu faço as ressalvas genéticas e de problemas que alguém pode ter. Mas é possível sim você desenvolver e amplificar, gente, seu cérebro de uma maneira assustadoramente maravilhosa. É isso que eu queria dizer. Quer aprender mais sobre isso? Quer desenvolver mais sobre isso? Então quero te convidar para um seminário. Na verdade não é um seminário, é um workshop que a gente vai fazer, uma imersão. Um dia inteiro nós vamos aprender várias ferramentas, várias técnicas para você amplificar esse seu potencial cerebral. Nós vamos passar um dia inteiro. Depois nós vamos passar 30 dias ainda depois desse seminário e 1 ano de acompanhamento para você ampliar o seu potencial consciente, usando o seu cérebro, mas também usando o seu inconsciente para ampliar mais ainda. Não quero nada disso, Deus me livre, eu quero ficar aqui, tá bom demais. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Gabriela, tranquilo, segue em paz. Mas se dentro de você, se você por outro lado é do outro tipo de pessoa que pensa, não, eu sei que eu posso muito mais e eu vou atrás, eu quero. Interessa se eu tenho 20 anos, se eu tenho 70 anos, que conversa é essa? Vou atrás do meu máximo. Quero ampliar mais ainda a minha capacidade de aprendizado. Então, em algum lugar aqui desse vídeo, você pode clicar aí e preencher um formulário para a gente conversar um pouco, para saber se você está no momento certo de participar disso. Se sim, se você for aprovado, você poderá participar desse seminário. Fique ligado que a gente vai ter essa imersão aí, já está sendo bem estruturada, bem preparada para isso. Ok? Desenvolva, amplie seu potencial, você pode muito mais. Forte abraço, encerramos aqui a nossa programação do Sertão Inovador. Fica com Deus, invista em você, amplifique, amplie seus conhecimentos, não se acomode, você não tem ideia, talvez até tenha, mas agora você tinha inconscientemente, agora você vai ter conscientemente mais ainda noção de tudo que a gente está falando aqui. Nos acompanhe nas redes sociais. Quem está falando aqui com você é Radamés Dantas, é uma honra estar aqui participando desse projeto e invista em você, vale a pena. Até mais.